Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Provérbios. Vamos estar em capítulo 26 hoje. Só lembrando, né, como resumo e introdução, Provérbios é uma coletânea de coletâneas. São uma coletânea de provérbios referentes à sabedoria, maneiras práticas de se viver. E os primeiros 9 capítulos introduzem e tentam te convencer, explicar e alertar referente a 2 caminhos, a 2 maneiras básicas de ser, através da sabedoria de Deus ou através da ausência da sabedoria, na qual é caracterizada a tolice. Como ninguém acorda de manhã um dia e diz: meu alvo de vida hoje é ser o tolo, a ausência da sabedoria é a tolice. E essa sabedoria se referente à presença de Deus. É uma maneira de se viver que reflete a presença de Deus. E o primeiro passo a primeira atitude, o primeiro passo na sabedoria que te põe numa atitude, numa perspectiva correta, é o que os autores chamam de temor. E o temor são 2 pontos, duas partes que se encaixam, uma levando a outra. É a reverência, a grandeza e o quem é a identidade de Deus, e essa reverência, consequentemente, te leva a uma obediência ao caminho de Deus. Isto é o primeiro passo, o começo, a atitude correta para viver uma vida de sabedoria. E temos, então, progredido pelos capítulos, e os capítulos estão com várias pontos práticos de como viver a sabedoria ou alertando do que são características da tolice. E hoje estamos no capítulo 26 e vamos começar aqui com um assunto sobre preguiça. Vamos começar, creio que paramos no versículo 12 para começar no 13, que estava começando um assunto um pouco diferente. Ocasionalmente, os autores coletavam alguns provérbios com temas em comum. Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não. Mas aqui no capítulo 26, isso tem acontecido, e vamos ver agora, acho que uns 3, 4 provérbios em específico sobre a preguiça. Então vamos lá, versículo 13, capítulo 26. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz fugindo nas ruas. Então, são aqui, o ponto é sobre a preguiça, e aí o autor vai usar um exemplo, uma ilustração para mostrar o pensamento, a característica, a maneira de raciocinar do preguiçoso. Então, preguiçoso aqui o problema já é explícito, preguiça. E o que é característica do preguiçoso? O que torna, o que contribui, talvez é mais correto dizer, ao preguiçoso? E aqui está ilustrativo esse exemplo. Um leão está no caminho, um leão feroz fugindo na rua. Bem, 2 maneiras de se abordar aqui. Ou é descritivo, o preguiçoso realmente olha lá fora e vê que há um leão à sua espera, ou mais provável aqui é ele imaginando os perigos que estão lá fora. E lembrando que o mecanismo de provérbio é usar grande experiência, porém dita em curta frase. Então, aqui se assume e espera, encoraja ao leitor a usar discernimento para meio que expandir no que está querendo ser dito aqui, ilustrado. Então, vamos discernir. Preguiçoso, parte do problema que contribui a uma pessoa ser preguiçosa é
ficar focada nos possíveis problemas, dificuldades e perigos que existem na vida. E isso, então, descoraja a pessoa a engajar, a se envolver, a ser ativa. Sim, é possível que naquela época, hoje raramente, mas naquela época que tinha, né, você podia ser comido por um leão, sim, estava dentro da probabilidade ou da possibilidade. Porém, a probabilidade não imagino ser alta, porém era possível, dependendo de onde você estava indo, a qual o momento do dia, se você está sozinho, vários fatores. Mas o problema aqui não é que há momentos que realmente há problemas e perigos verídicos, reais. O problema aqui é que os perigos possíveis, prováveis ou não, da vida ah, não estavam permitindo essa pessoa ser ativa, contribuindo então à preguiça. Se a gente só for sair de casa quando estamos garantidos que não há nenhum perigo, não vamos sair de casa nunca. É melhor ficar debaixo da cama, porque até mesmo você perambulando na sua casa aí há perigos. A vida, infelizmente, é uma existência, principalmente do outro lado de Gênesis 3, onde se há forças em conflito. Em resumo, o bem e o mal. E, consequentemente, então, há uma vida de perigo. Você tem a chance de sair de casa, entrar no ônibus, pegar Covid. Tem chance de ser assaltado antes mesmo de entrar no ônibus. Tem chance de ser assaltado no ônibus. Tem chance de que você vai ser atropelado pelo ônibus. E assim por diante, assim por diante. Mas se isso se você ficar assustado, se você ficar focado nesses possíveis perigos, não vai fazer nunca. Nunca nada. Para a gente ser um pouco exagerado aqui. E isso não se deve focar nas possibilidades, principalmente nas negativas. Tem que ser ativo, fazer a sua parte e orar a Deus e confiar que Deus vai fazer o que tem que ser feito e você, se não, mais uma vez, não sai de casa nunca. E a pessoa que tem a sabedoria de Deus, a versão do humano que Deus criou em Gênesis 1 e 2, não é para ser passivo, é para refletir ativamente a imagem de Deus de forma que está reinando, refletindo o reinar de Deus contra o caos, isso tudo em Gênesis 1. Em Gênesis 2 é uma forma ativa de jardinar, mas não necessariamente você sair lá e plantar um jardim, é de você cultivar uma realidade que é caótica, deserta, cheio de pedras problemáticas, com espinhos, e você refletindo a presença de Deus, a criatividade de Deus, o propósito de Deus, de forma ilustrativa, a imagem de se cultivar todo esse caos em um jardim, em algo com propósito, com algo bonito, algo que reflete a presença de Deus. Então, tanto o exemplo em 1 e o exemplo em capítulo 2 são ativos. Não podemos ser assustados pelo caos, pelas trevas, pela serpente, e permitir que aquele caos domina, que as raízes ou que os espinhos tomam conta. E tudo isso, mais uma vez, figurativamente. Temos que ser ativos, temos que pôr a mão na enxada, temos que ir lá reinar o caos em ordem. Tudo, mais uma vez, refletindo a presença de Deus. Jesus disse dessa maneira: seja a luz do mundo. Mais uma vez, ativo. A luz não é passiva. A ausência da luz permite a presença das trevas. Temos que ser ativos, consequentemente, não preguiçosos. Tá? Versículo 14, continuando no assunto de preguiça.
Como a porta gira em suas dobradiças, é assim que a porta, o mecanismo funciona. Assim o preguiçoso se revira em sua cama. Mais uma vez é ilustrativo. O problema do preguiçoso, ele fica lá, focado talvez pelo medo, a possíveis perigos, ou seja lá o que for. Então, do que ele sair e ser ativo, de acordo com o propósito de Deus, de forma trazendo luz às trevas, ordem ao caos, bondade às tragédias da vida, misericórdia, e assim por diante, ele fica lá rolando na cama, passivo, não refletindo a presença de Deus. A sabedoria de Deus é ativa, a preguiça aqui não. Versículo 15: o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Aqui é um exagero, é para ser cômico, é um absurdo. A pessoa é tão preguiçosa que põe o garfo na picanha e não consegue trazer a picanha para a boca. Ah, e assim, então, desperdiça a oportunidade de ter algo bom, de ter a energia, de ter a comida, de ter o que vai te promover saúde e assim por diante, porque não consegue cobrir ali 10 centímetros de distância. Mais uma vez, é um exagero, tentando mostrar um ponto, de que o preguiçoso tenta achar todo tipo de maneira de não agir, que não tem energia, não tem vontade, não é motivado pelo propósito, os propósitos de Deus, pela presença de Deus, e nem é motivado a se alimentar. É uma doença, vamos dizer assim, é um problema sério esse tipo de preguiça, e que se assume aqui ser parte da tolice, porque a sabedoria de Deus promoveria algo mais ativo. Uma maneira que a preguiça pode ser refletida na igreja é a pessoa que só esquenta banco e fica lá por mil e um motivos e tem os seus raciocínios. Ninguém quer que eu faça isso. Eu não tenho talento. Vão me criticar. Não sei o que. Não sei, seja lá o que for. E fica lá, na melhor das hipóteses, esquentando o banco. Não pratica, não ajuda, não serve, não toma iniciativa, fica lá. E, consequentemente, não está contribuindo para o propósito que é a igreja, de edificar um ao outro, de refletir ao mundo o que é ser uma comunidade de fé, de ajudar o próximo, de servir o desamparado, de ser benevolente a quem está em dificuldade, e mil e outras maneiras de se melhorar o mundo. A pessoa não é ativa, consequentemente preguiçosa. Versículo 16: o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Porém, se você pegar o preguiçoso e conseguir fazer o preguiçoso te explicar o porquê não é ativo, provavelmente a pessoa não vai nem se considerar preguiçoso. A pessoa vai ter um raciocínio com desculpas, com explicações por que não faz isso e não faz aquilo, e não age, não é proativo e assim por diante. A pessoa se considera que naquela preguiça a pessoa está sendo sábia, mas na verdade é tudo desculpa. E provavelmente a pessoa está se autoconfundindo, né? Ou se auto-enganando, e então tentando enganar os outros. A pessoa talvez realmente não se vê como preguiçosa. Indiferente, se engana. A sabedoria não está simplesmente no que você diz. Eu sou uma pessoa que ama Deus e Jesus e o próximo, mas não faço nada. A sabedoria de Deus está refletida na ação
em ser proativo, em tomar iniciativa, em agir, em tentar e confiar em Deus e assim por diante. É ali que se reflete a, a sabedoria de Deus, nas ações. Como diz em Tiago, fé sem ação é morta. Não é que a pessoa talvez não está dizendo o correto ou não acredita em Deus, mas isso sem refletir a presença de Deus de forma ativa, as consequências são mortas, porque não há consequências, não se há uma progressão de justiça, não se há uma ação, não se há uma transformação, não se há uma ação que leva à melhoria. Então temos que ser ativos. Versículo 17. Então aqui já vamos mudar um pouco de assunto. Lembre-se lá que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, não se tem um tema que coleta todos os versículos. Eles aparentam meio esporádicos. Aqui no 26 tem alguns coletados. Algum comentário sobre preguiça antes da gente ir para o próximo versículo aqui e provavelmente próximo assunto? Ô, Júnior, Hum, tem um provérbio brasileiro muito comum aí que tem a ver com preguiça, é aquele, acho que vai chover. hum, Então a pessoa não vai na escola porque acha que vai chover. E um outro também é, ninguém quer nada com nada, para evitar, para justificar a gente não sair para fazer evangelismo. sim, E bacana essa parte aí do que o preguiçoso, ele se considera mais sábio, porque ele tem mil e uma desculpas, né? uhum, Ele, ele, ele se convence de que de fato ele está certo, né? sim, que é mais fácil, né? Difícil a pessoa dizer, eu sou preguiçosa e ter certo, vamos dizer assim, orgulho nisso. Então, a pessoa tem mil e umas justificações, né? Se auto-engana. Bom ponto. Ok, vamos lá, versículo 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. Só para aí, imagina a situação. Você está no Brasil aí, tem muito cão de rua, né? Muito cachorro de rua, e você está andando aí pela praça, lá no centro, seja o que for, o cachorro passa um cão de rua na sua frente ali, e você pega pela orelha e dá aquela chacoalhada. O que que você acha que vai acontecer? O que que se assume aqui, se implica, vai acontecer com essa ação? Nada positivo, claro. O cão, principalmente de rua, não vai ficar animado ou feliz com a sua ação de pegar pela orelha, e seria um absurdo, seria uma tolice, seria ah, complicado isso porque você não conhece o cão. É a grande probabilidade de consequências negativas, você ser mordido, atacado e assim por diante, pegar uma sarna, ou seja lá o que for. Então, tudo com isso em mente, vamos ver que ponto. Isso não é só bom conselho, ele está usando isso aqui como uma ilustração para outra parte da sentença. Então vamos lá. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. É quem põe o bico nas coisas. É quem, como que é? Mete a colher, não, como que é? Em briga de homem e mulher, não se mete a colher. E vários outros ditados brasileiros aí. É pessoa que se mete na situação que não requer a sua participação, ah, principalmente em situações voláteis, né, que cheias de possibilidades de danos, de ter consequências negativas, principalmente a você. Lembre-se que todo provérbio aqui, que sabedoria divina não são regras, são sabedoria, são
exigem discernimento, exigem a maneiras de se aplicar, a maneiras dependendo de contexto, de situação. Aqui não está dizendo que você nunca se envolve na vida dos outros, que você não deve ajudar a pessoa que está pedindo ajuda, que você não deve oferecer uh, encorajamento a pessoas em situações de. O ponto não é esse. A frase aqui não é uma frase absoluta a todas possíveis interações humanas. Tem um ponto-chave aqui, e se encontra no exemplo dado do cão. Um cão de rua não é. Você não tem um relacionamento, não é o seu cão, você não está envolvido, você não sabe a situação, é algo esporádico, é algo sem pensar, é algo sem propósito, sem estratégia, você dá uma pegada na orelha de qualquer cão. Essa maneira de se envolver com esse cão, pela expressão ou pelo exemplo aqui, já é tolo isso. É diferente se você estivesse passando a mão no cão, oferecendo um pedaço de pão, né? E várias outras maneiras de cuidar. O absurdo da maneira que essa pessoa está interagindo com esse cão de rua é isto que está sendo alertado a você se envolver em discussão alheia, onde você não tem nenhum envolvimento, você não tem nenhum conhecimento, você talvez não tenha nenhum relacionamento com a pessoa, com o casal, com seja lá o que for, e se você se envolver, as chances de serem uma interação negativa são muito grandes em comparação com a possível benefício que vai ter se você pegar um cão pela orelha. Não se há muitas situações ali onde o cão vai mostrar assim que gostou da interação. Então, o absurdo desse exemplo nos ajuda a discernir que tipo de situação se refere a essa discussão alheia. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui não são regras que tenha que se aplicam a toda situação. São provérbios, expressões de sabedoria que requerem discernimento, contemplação, contexto, aplicação e assim por diante. Ok, mais um outro exemplo absurdo aqui. Como um louco que atira brasas e flechas mortais. Imagina pessoa totalmente emocionalmente desregulada, agindo naquele absurdo, aquela ideia de loucura, sem coerência, sem raciocínio, sem estar conectado com a realidade, e com flecha para todo lado, e flecha pegando fogo e jogando e atirando. Uma situação totalmente caótica, descontrolada, absurda, onde vai muita gente se machucar. Tá? Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então, mais uma vez, o primeiro exemplo, né, o exemplo, a primeira parte da frase é extrema, é absurdo, é volátil, é cheia de perigo. E aí usa algo tão extremo assim para ilustrar a seriedade de algo que muitas vezes a gente acha não ser grande problema. Quando a gente enrola os outros, a gente maltrata, a gente critica, a gente culpa, a gente espalha fofoca, mas tudo dentro da frase, só brincadeirinha, né? Eu só estava ali brincando, não leva a sério, não se irrite, e várias outras versões disso, onde a gente desculpa o maltrato, a gente justifica o dano que a gente está, na verdade, causando aos outros. A pessoa riu também da minha brincadeirinha. A pessoa riu porque não queria chorar na frente das pessoas.
e você, na verdade, criticou, enganou, enrolou, machucou, mas, como disse, com uma vozinha meio light e um sorriso no rosto, como se isso justificasse ou perdoasse a, a ação. O que você, na verdade, fez estava lá em loucura, né? Sem raciocínio, sem controle, sem maturidade, você estava jogando flechas verbais que acabam machucando muitas pessoas, especialmente pessoas do nosso dia a dia. Hoje dá para você pôr flecha mortal para toda direção, até mesmo pessoa que não está no seu, né, interação física. Hoje, com a internet e com mídia social, e todo mundo achando que a sua opinião é mágica, maravilhosa e tem que ser colocada lá na internet, a gente sai dando flechada em todo mundo. Sem raciocínio, sem coerência, sem saber os fatos, e muitas vezes, brincadeirinha, e a gente mete o pau nas pessoas, ou mete a flechada. Vou usar a ilustração aqui. Isso é problemático. Não, a pessoa que tem a sabedoria de Deus não deve agir assim. Principalmente no Brasil, do que me lembro, essa jogadilha, essa alegria, essa maneira de brincar um com o outro, é bem comum, é cultural. E a parte de ser alegre e ser assim, meio, vamos, né, interagir um com o outro de forma mais descontraída, isso é ok. Mas muitas vezes a gente usa isso para falar umas coisas ou pôr umas críticas e ali realmente dar uma flechada na pessoa, e a pessoa acaba sendo muito magoada e machucada e, no mínimo, não edificada. Então, somos chamados a edificar, a encorajar, e dá para fazer isso de forma com brincadeira, vamos dizer assim, com alegria, com descontração. Mas temos que ter cautela, cautela. Ok, mais ou menos ainda dentro dessa ideia de interação, versículo 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Ok. Eu entendo esse versículo 19. Um ponto importante aí é que essa pessoa, na verdade, é mentirosa. Porque, olha só, ela enganou o próximo. A palavra é engana, enganou. E depois, quando ela fala, eu estava só brincando, que você estava brincando, me enganou e estava brincando. Então é interessante esse ponto aí, né? Do enganar, né? Uhum. Sim, mentira. A justificação de usar a frase "sou brincando" não justifica e não perdoa e não permite você tanto criticar, enganar, mentir, enrolar, fofocar e qualquer outra coisa negativa que você quer pôr aí. Não é bom ponto esse. Eu vou fazer parte daqueles que estão concentrados na sua sabedoria, ok? Isso, olha lá, vamos lá. Versículo 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Bem, pode parar aí. Quem que não sabe isso, né? Mesmo se você não é uma pessoa ativa, né, lá na natureza e gosta de acampar, e a sua ideia de natureza é ir no shopping que tem umas plantas lá dentro, mesmo esse tipo de pessoa sabe que sem lenha, sem, né, alimentar a fogueira ali, o negócio não vai longe. Então, com esse ponto claro, esse ponto óbvio, o, a segunda parte da frase é: sem o caluniador morre a contenda. A contenda, a briga, o conflito, a tensão entre pessoas só continua se alguém continua pondo fogo na fogueira, ou caluniando, ou mentindo, ou falando mal, ou criticando. O argumento continua, porque a pessoa fica somando no assunto.
Se você tirar o caluniador, se você tirar o fofoqueiro, se você tirar o crítico, se você tirar, seja lá, o mentiroso, qualquer um desses pontos, o ponto é o mesmo. O negócio morre. Mas se você fica incentivando, somando, criticando, caluniando, cutucando, o problema continua. Ah, tem, a sua interação pode aumentar o volume da crítica, né? Aquela intenção, aquela tensão, aquela lado emotivo, ou baixar se você para de somar lenha na fogueira. Então, muitas vezes o conflito dentro de uma igreja, a tensão entre irmãos, só continua porque alguém fica pondo fogo, alguém fica alimentando o negócio. Então, vamos parar de caluniar, vamos parar de mentir, vamos parar de criticar. Isso ajuda a diminuir a tensão e o conflito. Inclusive, eu tenho alguns amigos aqui que são partes da polícia e vários outros níveis dentro disso. E parte do treinamento que eles têm é de sempre diminuir a tensão do conflito. Eles interagem com pessoas, muitas vezes, em situações difíceis. Então, do que chegar gritando, mandando, mostrando quem é quem, a ideia é você ficar tranquilo, calmo, com expressões físicas bem, né, com propositais, não ficar muito agitado, porque isso ajuda a diminuir a tensão. Se você soma ao problema, o negócio piora. Faça a sua parte, isso normalmente é o suficiente para diminuir a tensão. Ou se afaste do caluniador. Se você não é o que está somando o problema, se afaste do caluniador, a contenda morre. Se retire daquela interação, se afaste daquela pessoa, se afaste daquele relacionamento, ponha certos obstáculos, né, limites entre você e aquela pessoa, e o negócio normalmente é o suficiente para acalmar, para tirar a tensão ali, né, diminuir o fogo. Dentro dessa mesma ideia, o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, mais uma vez, é o que alimenta, o que permite né, a intensidade do fogo continuar. O amigo de brigas é para atiçar discórdia. Um provérbio similar ao 20. Pessoa que fica lá, que gosta de briga, que gosta de intriga, que tem uma intimidade com esse tipo de ser, com esse tipo de atitude, a pessoa que é amiga dessas ideias de conflito. Tem gente que, nossa, não só quer pôr fogo nas coisas. E, por causa disso, atiça a discórdia, aumenta, intensifica a briga. E quando essa pessoa na igreja, quando essa pessoa eventualmente sai, nossa, é outro mundo, é outra congregação. Então, primeiramente, não seja essa pessoa, tá? Não seja essa pessoa. Se você não sabe se você é ou não é, pergunta para alguém que tem uma intimidade com você, mas aí esteja preparado para uma resposta. E se a congregação, se você individualmente, se você em sua família, suas amizades, seus relacionamentos no trabalho, se é possível, se afaste dessas pessoas, ou diminua a sua interação ao tanto possível, e isso vai a diminuir a discórdia. Eu lembro um amigo, um irmão aí, né, em Curitiba, que eu passamos bastante tempo juntos. Ele tinha uma teoria bem interessante. Assim como produtos, normalmente tem uma data de expiração, né? Você vai lá, você vai comprar um produto, se passou a data,
vai ser problemático, vai haver consequências. A teoria dele é que seres humanos também têm um período de uma data de expiração. E se você descobre qual é essa data, qual é esse tempo, você interage com a pessoa dentro daquela capacidade que a pessoa tem, aí as suas interações é positivas. E tem gente que é 30 segundos. Oh, como que você tá? Beleza, e você, não sei o que, assistiu o jogo de futebol, ótimo. Ah, então, depois a gente conversa, vamos tomar um cafezinho, tchau. Beleza. Mas se você ficar além disso, você vai ter consequências. O produto expirou. E aqui é uma maneira de se aplicar essa teoria dele, de que tem pessoas que são amigas, gosta de pôr fogo nas coisas, gosta de atiçar, gosta de criticar, gosta de caluniar. E se você nota isso e você interage com a pessoa de forma bem limitada, ou se possível, não interage com a pessoa, e aí as discórdias em sua vida vão diminuir. Tá? Ok, versículo 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Ó, parece que está promovendo o negócio aqui. Não, está descrevendo o porquê que existe calúnia. Se toda ação tola tivesse uma dor imediata, se toda ação pecaminosa tivesse uma consequência imediata, olha, não tem que pensar muito para parar de fazer essas coisas. Mas não é assim que funciona. Tem um lado, vamos dizer assim, atrativo, ou até uma percepção positiva de ações que eventualmente são categorizadas como tolas. Há um atrativo ao pecado. Há até vamos dizer assim, algo que você recebe, uma certa recompensa no momento que te mantém naquele pecado. Aqui, o problema de calúnia, onde eventualmente as consequências são óbvias, ou deviam ser, ou eventualmente o custo vai ser claro, traz danos a relacionamentos, cria problemas em comunidades de fé e trabalho e assim por diante, cria uma comunidade traiçoeira, uma comunidade que ataca, que critica, que fala mal, cria um ambiente problemático. Mas na hora que você está fazendo, no momento ali, se há uma certa delícia, uh, um certo sentimento de você é melhor que a pessoa, você sente até justificado, olha, a pessoa é isso, fez aquilo, você sabia que... E muitas vezes, então, há um certo sentimento de prazer, ou de achar que está fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, quando caluniamos, já notamos em outros versículos, que é problemático, que vai trazer dor, mas no momento, se há um atrativo e um certo benefício, mas a longo prazo, e é assim que muitos pecados funcionam. Se há vamos dizer assim, um benefício imediato, mas as consequências, o custo, o dano vem muito depois. Onde muitas coisas que envolvem sabedoria, há um custo no começo, há um sacrifício, há uma dificuldade, exige um esforço, e as bênçãos, o positivo vem depois. Então, porque muitas vezes é assim, a gente acaba fazendo mais bobagem, mais tolice, é mais fácil pecar do que fazer a coisa certa. Ok, versículo 23.
como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então, aqui, mais alguém tem uma versão diferente para esse versículo? Renato, Geisa? Não, professor, tem a minha tradução está falando assim, como vaso de barro coberto de escórias. De prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Tem que tomar muito cuidado. Quando vem lá, tem uma certa região aqui do Brasil, que eu não vou falar para não ter contenda, eu já digo, eles são. O cara chega com uma conversa tão doce, Uhum. paga até uma merenda para você. Ele, no começo, ele fica ali interagindo com você numa boa, mas quando você menos espera, ele apronta, entendeu? É Sim, só conversador mesmo e chega com um papinho doce aí, que nem tá amistoso, entrando em concordância. Tenha medo dessas pessoas. Não mais foi um princípio de amizade. é assim que eu estava interpretando também, de que esse esmalte está dando uma aparência de que o vaso é algo melhor do que é, de que está, vamos dizer assim, cobrindo as imperfeições, as rachaduras, o problema que o vaso tem. E é ilustrativo de que uma conversa, um bate-papo ali, né, cheio de palavras chique, ou sempre falando coisa boa, ou sempre lá cheio de elogio, aquela doçura toda, na verdade, pode estar ocultando Seria o bajulador, no caso. isso. Bajular é uma expressão que ajudaria a entender aqui. Mas a pessoa está fazendo isso para enrolar, para te usar, para deixar você, vamos dizer assim, menos coerente de que algo a pessoa vai te machucar, ou vai falar mal de você eventualmente, ou está com algum. Está te enrolando. Então a pessoa não chega e fala: Ó, vou te enrolar agora deixa eu te contar um caso. A pessoa vem com aquela história cheia de detalhe, aquela enrolação, mas na verdade está ocultando intenções ruins, intenções malignas. Tem que tomar cuidado. E é um alerta muito interessante. Versículo 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os seus lábios. Meio que um assunto parecido com o versículo 23. Mas o coração abriga a falsidade. Tanto no 23 como no 24, a pessoa está usando seu palavreado, comunicação, bajulando, palavras amistosas, mas a intenção está disfarçando intenções ruins. E não dá para a gente saber, mas tem que ir com um pouco de cautela, até as suas ações começarem a mostrar as suas intenções. Então, muita calma. Tem uma expressão nos Estados Unidos, that you are being buttered up. O que isso quer dizer? Literalmente, estão pondo manteiga em você. A ideia sendo de que está lá te manteigando, né? E você, lá, manteiga no pão, que gostoso. Mas, na verdade, vão acabar te comendo, vão te usar, é algo que parece ser bom, mas não é. Então, a pessoa está te manteigando, né? Buttering you up. Então, cautela, porque isso pode estar disfarçando intenções ruins. Então, muita calma nessa hora. Versículo 25, mesmo assunto. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Versículo 26, também mesmo assunto. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Nem Jesus disse, eventualmente, as ações da pessoa os frutos vão mostrar o que estão no coração.
mas tem que ter cautela até isso ser visto. Só porque a pessoa chegou com conversa boa, não vai pôr a pessoa para ser chefe, líder e pregador, e tem que ter cautela. Só porque o político lá fala umas coisas que você quer ouvir, não quer dizer que a pessoa realmente tem um coração que se alinha com Deus. Só porque o pastor lá, chefe, celebridade pastor, falou umas coisas lá e tem um monte de gente que vai e ouve, não quer dizer que a pessoa está realmente refletindo a vontade de Deus. Tem que ter um pouco de cautela, um pouco de paciência, para ver a ação, o coração ser demonstrado. Então, só aquela palavreada mansa, aquela engana, enrola, elogia, né? Mantegando ali, muita calma. Isso é comum, a gente vê isso em outros assuntos, que eu falei, na política e assim por diante. É raríssimo a pessoa realmente expor a sua intenção no que fala. A pessoa fala o que você quer ouvir. É assim que a campanha funciona. É assim que a pessoa se elege. É assim que a pessoa acaba sendo chefe no trabalho, muitas vezes. Então, não adianta só ter um bom palavreado. Você tem que ver ações que se encaixam com isso. Então, calma, cautela, paciência. E, obviamente, não seja essa pessoa. Não seja só boa de bico e não faz nada. Não age, não ajuda. E tem pessoa que muitas vezes na igreja se manifesta assim. Quando a pessoa está falando, nossa, você acha que a pessoa faz tudo na igreja. E cheio de opinião, e ai, que não sei o que, faz aquilo, faz aquilo, mas não faz nada. A pessoa não age, não contribui. Ou muitas vezes até depois age de forma ruim, negativa e assim por diante. Então, só o palavreado não reflete, não é o suficiente para realmente conhecer o coração da pessoa. Tem que ter paciência, tem que ter um pouco de calma, que os frutos virão. E isso se vê nas ações, como a pessoa age. Tem pessoa que não é nem muito boa de conversa, a pessoa talvez não estudou, não teve um estudo, então fala até com português quebrado e assim por diante, mas isso também não reflete o coração. A pessoa, nas suas ações, a pessoa age com sabedoria, a pessoa é boa, a pessoa contribui, serve, mostra, cuida, ajuda. Isso é assim que a gente tem que medir. Isso pesa mais do que o palavreado só. Então, lembre-se disso. Bem, só mais dois aqui, então vamos lá. 26, 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Na verdade, segura essa ideia. Vamos pular, que aí eu vou voltar semana que vem, Fábio, no 27, porque tem um bom trecho em Eclesiastes que se conecta bem aqui, e o nosso tempo não é o suficiente. Mas vamos ver o 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Olha, mentira, enrolar, bajular, caluniar, isso tudo causa danos, fere, machuca. E a pessoa que age assim está tendo, e talvez a palavra que ódio, não sei, é uma palavra forte, a pessoa está tendo um ódio, a pessoa está causando danos aos outros. Então, se a pessoa, mas é brincadeira, ou não, na verdade eu amo todo mundo, pode até achar que é, ou pode até ter a intenção de ser, mas a ação de mentir, o caluniar, o fofocar, o criticar e qualquer outros desses exemplos, vem de um coração ou sai de um lugar na pessoa de que está causando danos ao outro. Então não pode ser amor, porque amor não causa danos, não fere, não machuca. Então, aqui o sábio quis
usaram uma palavra chocante, de que a pessoa que age assim, na verdade, está trazendo ódio, ou está sendo por causa de um lugar de ódio no coração. Então, vamos ter esse alerta de não ser esta pessoa. E se interagimos com estas pessoas, tentar minimizar ou ter essa coerência de que a pessoa vai causar danos a você e a igreja, e ao trabalho, e à família, e assim por diante. Então, a gente volta no 27, vou conectar com umas partes de Eclesiastes semana que vem, aí a gente pula, ou aí a gente continua no começo também do capítulo 27. Versículo 27, Eclesiastes, e aí o começo do capítulo 27 para a semana que vem. Ok? Algum comentário, pergunta? Professor, esse capítulo 26 é bem complicado. Ele tem o insensato, tem o preguiçoso, tem o falso, o enganador, o mentiroso. Pesado, viu? Foi pesado. Rapaz, tudo quanto é classe, né? Já nos advertindo para não sermos esse tipo de gente e saber como lidar também com esse tipo de pessoas, né? Cuidado Sim, para não se contaminar com eles, entendeu? é um capítulo bem... Ô, Pois Júlio, tudo esse tipo... Teve um livro, eu não lembro se é em inglês o título e eu estou traduzindo na minha cabeça, ou é em português. Mas o título do livro era Vampiros Emocionais. E o livro inteiro cada capítulo descreve um tipo de pessoa que está te sugando emocionalmente. E esse capítulo 26 aqui é uma lista de vampiros emocionais, pessoas que causam bastante danos. Então procura aí, se for em português, é um livro que vale a pena ler. Ou eu estou imaginando que eu li em inglês e estou traduzindo aqui, mas se tiver em português, vale a pena. Vampiros emocionais. ô, Júnior, tem uma expressão, um provérbio popular brasileiro que diz assim: por fora, boa viola, por dentro, pão borolento, uma coisa assim. Meu pai está É isso tirando mesmo, essas seu aí. isso mesmo. Hã? Meu pai Mas, está tirando essas aí de 1823, né? As coisas assim. mas você sabe que traduz muito o que você está dizendo, e a pessoa por fora parece muito bacana, mas por dentro ela não é. O interessante é que as más obras eventualmente vão aparecer, né? Sim. Como Paulo disse a Timóteo, as más obras são notórias ou demoram para aparecer, mas aparecem, né? Assim como as boas obras. E aparecem sim, aparecem sim. Tem que ter paciência e criar um ambiente, né? Principalmente se é na igreja, um ambiente que não promove ou não permite ou não dá muita liberdade a esse tipo de atitudes. Que nem eu falei lá com aquelas pessoas que eu ilustrei no começo lá do nosso tempo em Curitiba, se não lembro se demorou uns 2, 3 anos, os motivos daquelas duas pessoas foram bem óbvias e criaram alguns problemas e as pessoas acabaram saindo. Mas como a gente, e não digo eu, a igreja lá, por causa da sabedoria de vários, e o trabalho já tinha ido por um bom tempo, não criou muitas oportunidades para aquelas pessoas com aquelas atitudes terem posições de grande influência. Agora, Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser levado por essas pessoas, né? Então, nós temos que inspecionar os frutos, vamos dizer assim, né? uhum. Sim, Nós temos, porque a gente pode ser enganado facilmente por essas pessoas, né? sim. Ou podemos nos enganar e enganar outros, né? Mesmo sem as intenções, né? Por causa da influência do mal, a gente pode estar se auto-enganando e, consequentemente, enganando outros. Então, com tempo, coerência, sabedoria, paciência, com essa alerta, né, na nossa mente, a gente pode minimizar estes danos ah, e os problemas que viriam se esses alertas não forem tomados, né? Para mim, o que eu aprendi hoje foi que eu amadureça mais e que eu procure não ser
nenhuma dessas pessoas que eu aprendi nesse capítulo 26. Ótimo. E Porque quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais cresce na sabedoria, na maturidade, quanto mais a gente se envolve com pessoas sábias né, e a gente está lá edificando, encorajando um ao outro, cada vez menos vamos ser esses tipos de pessoas e cada vez menos vamos dar a grande influência a essas pessoas. E aí coisas boas vão continuando, né? Bom ponto. é porque foi esclarecedor, entende, professor? Então, depois de uma aula dessa, de você ouvir tudo isso e querer continuar agindo da mesma forma, não casa mais, não cola, entendeu? Muito bom, Excelente aula, obrigado. professor. Ótimo, obrigado.